Irmãos, quero estudar com vocês, quero pensar com vocês no livro de Daniel. Se vocês quiserem, dentro das suas Bíblias, vocês podem abrir no livro de Daniel, capítulo 1. Para essa pregação nós vamos ter dois textos principais que nós vamos utilizar. Vai ser Daniel, capítulo 1, nós vamos também olhar em Jeremias 24. Vou pedir para o irmão Richard, por favor, ler para mim os primeiros dois versículos de Daniel 1 e 2. No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém no cerco da cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levassem para a terra de Babilônia alguns utensílios sagrados do templo de Deus Nabucodonosor. Os colocou na casa do tesouro de seus deuses. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência que sejam instruídos em diversas áreas de conhecimento. Amém. Que tenham Isso. Tá ótimo já, tá ótimo. Bom dia, sejam bem-vindas. Acabamos de começar nosso estudo em Daniel, tá? Daniel capítulo 1. E o que eu quero falar com vocês então, irmão? Vamos lá? Estamos todos concentrados? Posso ter palma? Concentrado? Vamos lá? Irmãos, como viver uma vida cristã numa sociedade que não é cristã? Como que a gente consegue viver uma vida íntegra mesmo, uma vida autenticamente cristã, se a gente vive num mundo que não é cristão? Como é que você vive uma vida crendo no Deus da Bíblia, num mundo que não crê no Deus da Bíblia? Como conseguir fazer isso, né? Esse é o desafio, essa é a pergunta que eu quero pensar com vocês, porque quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, talvez a gente tenha a impressão de que a fé cristã assim, não é tão hostil, mas há pouco tempo atrás, o mundo aceitava de maneira muito mais fácil a fé cristã. Se você olhar, por exemplo, as universidades, são um ótimo exemplo. Todas elas, quase 90% das universidades, foram fundadas por cristãos. Elas eram tocadas por pessoas que eram ligadas à fé cristã. E hoje em dia são instituições aí que basicamente estão secularizadas, né? São instituições que a fé cristã ali já não é mais o padrão. Então, por mais que às vezes a gente possa achar, né, ter a sensação de que o mundo de hoje não é tão hostil assim à fé cristã, mas ele é. O mundo hoje tem ficado cada vez mais secularizado e tem ficado cada vez mais hostil à nossa fé. O livro de Daniel, ele traz exatamente esse contexto. No livro de Daniel, nos versículos que o Richard leu pra gente, Daniel ele é uma narrativa. Daniel vai contar uma história do próprio nome do autor, Daniel. Daniel, ele é considerado um texto que é literatura exílica. O que seria isso, literatura exílica? O povo de Deus foi exilado, ele foi conquistado por outro povo, foi conquistado pela Babilônia. Havia um rei chamado Nabucodonosor, que conquistou o povo de Israel, e Israel foi viver na Babilônia. Então eles foram exilados nesse país. Quem que lia esse livro? Esse livro de Daniel, quando ele foi escrito, as pessoas que liam esse livro eram as pessoas que estavam buscando inspiração para tentar viver num mundo não cristão. Porque quando eles moravam em Israel, quando eles viviam em Israel, todo mundo cria no Deus da Bíblia. Eles viviam num país em que ninguém era hostil à fé deles. No momento em que eles foram para a Babilônia, era totalmente o contrário, era uma sociedade totalmente pluralista, que cria em vários deuses, tinha várias culturas, havia vários pensamentos. Então, quando o povo de Israel queria buscar um pouco de inspiração, queria buscar ali um suporte, queria alguma coisa que
lembrasse ele de casa, sabe assim? Preciso lembrar um pouco da minha casa, que eu estou com saudade de casa. O que o povo de Israel lia? Eles liam o livro de Daniel. Era o livro favorito de cabeceira do israelita. Quando ele queria ficar inspirado, queria se sentir bem, ele lia esse livro. E esse livro inspirava ele ao quê? A tentar viver uma vida cristã num mundo que não é cristão. O livro de Daniel, nós temos que tomar cuidado, e essa é a nossa intenção aqui nessa manhã hoje, para que a gente não faça uma leitura do livro que seja legalista, que seja uma leitura moralista. O que seria isso? O livro de Daniel fala muito sobre santidade, fala muito sobre você saber separar muitas vezes você e o mundo, fala muito sobre fé, fala muito sobre oração. Mas se você faz uma leitura rasa, você corre o risco às vezes de fazer uma leitura legalista, uma leitura moralista. O que isso quer dizer? Quer dizer que você acha que você, pelas suas próprias forças, vai conseguir ser uma pessoa muito boa, ser um cristão muito bom. Você vai ver Daniel ali tentando não ser impuro e fala, eu tenho que cada vez ser menos impuro também e me separar mesmo. Mas não é isso. Por isso que é importante, quando a gente vai estudar o livro de Daniel, que é o que nós pretendemos fazer aí pelas próximas semanas, nós entendemos em que contexto isso estava acontecendo. E o contexto de Daniel está em Jeremias 24. Então, você que trouxe sua Bíblia, nós não temos ainda um projetor, não temos... Você pode abrir sua Bíblia em Jeremias 24, eu vou dar alguns segundos para você abrir, para que você possa ler com a gente. Jeremias capítulo 24. Jeremias 24, nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos conversando sobre os versículos aí conforme formos caminhando. Se você observar no primeiro versículo de Jeremias, os irmãos querem achar, podem achar tranquilos, nós vamos aguardar. Jeremias capítulo 24, a partir do versículo 1. Amém? Vamos lá? Vamos juntos? Então, é importantíssimo para nós entender o contexto de Daniel. É importantíssimo para nós entender o que estava acontecendo. Porque se você fizer uma leitura de Daniel ali só lendo a história e usando apenas como uma inspiração rasa, você pode cair nesse erro de viver uma vida cristã legalista, uma vida cristã moralista. Uma vida cristã que vai olhar para o mundo e vai dizer, eu sou melhor do que eles. Uma vida cristã que vai olhar para a Babilônia e dizer assim, eu sou melhor do que eles. Não é isso. Capítulo 24 de Jeremias, então, se você observar logo no primeiro versículo, você vai ver que Jeremias estava tendo uma visão. Nessa visão ele via 2 cestos. Dentro desses cestos haviam figos. Um cesto tinha figos bons e outros cestos tinham figos ruins. Um cesto tinha figos de boa qualidade, no outro cestos tinha figos que o texto fala que eram incomíveis, intragáveis. Então eu quero pensar com vocês 3 pontos. Por que os figos ruins eram ruins? Por que os figos bons eram bons? E como que a gente faz para estar no cesto certo? Por que os figos ruins eram ruins? Por que os figos bons eram bons? E como é que a gente faz para estar dentro do cesto certo? Vamos lá? Então veja bem. O exílio então de Israel, pessoal, quando Israel foi viver na Babilônia, não foi algo que aconteceu de repente. Isso é algo que já estava ali na cabeça deles, no subconsciente deles, porque Jesus já havia alertado. Em Levítico, Jesus já estava dizendo, se vocês continuarem vivendo uma vida de desobediência, uma vida imoral, adorando outros deuses, vocês serão punidos, a desobediência de vocês vai ser punida. Deus, por várias vezes, resgatou o povo, mas não foi o caso dessa vez. No primeiro versículo lá de Daniel, que o Richard leu para nós, fala que o rei de Israel, Joaquim, ele foi dominado, ele foi capturado por Nabucodonosor e ele sitiou a cidade de Jerusalém. Os babilônicos, eles eram especialistas em dominar outros povos. Veja bem, quando um povo vai dominar outro povo, existem algumas técnicas que eles podem usar. Ele pode fazer algumas coisas. Eles podem escravizar o povo que ele vai dominar, tornar eles escravos. Eles podem expulsar o povo da terra que eles conquistaram.
Mas não era isso que os babilônicos faziam. Eles não escravizavam e eles não expulsavam. O que eles faziam é um termo que se chama assimilar. Eles assimilavam essas pessoas. Eles pegavam o que o povo tinha de melhor, trazia para a cidade deles, para quê? Para que ele se tornasse um deles. Aos poucos, os israelitas, no caso aqui, iriam perder a identidade deles. Eles iam deixar de ser israelitas pouco a pouquinho. Eles iam começar a aprender sobre a cultura babilônica, eles iam se envolver lá nas coisas da cidade babilônica, e de repente eles iam simplesmente esquecer que eles eram israelitas. Essa técnica era muito melhor, porque não tinha insurgência, não tinha ninguém se revoltando, não tinha ninguém querendo se libertar de ser escravo, não. Eles traziam o povo para dentro da cidade, tratavam eles muito bem, principalmente aqueles que tinham algum cargo, que eram muito bons, e com o tempo eles simplesmente esqueciam que eles faziam parte de outra nação. Essa era a tática da Babilônia. Nós vamos falar sobre isso mais vezes nas próximas semanas, mas era isso que eles faziam. Acontece que nem todo mundo veio para a Babilônia. Muitas pessoas não foram. Por que elas não foram? Elas não foram porque elas entenderam que elas sabiam que era o melhor para elas, e não Deus. Aí talvez eu goste de estar se perguntando, mas como assim elas sabiam que era o melhor para elas? Elas tinham que ser dominadas pelo outro povo? Isso era uma promessa de Deus, isso era plano de Deus. Que Israel fosse para a Babilônia era plano de Deus. Mas, se você fosse olhar para a situação com olhos só racionais ou com olhos de conforto, você tinha algumas outras opções, que foi o que o povo fez. Se você ler comigo Jeremias aí 24, o versículo 8, você vai ver que algumas pessoas permaneceram em Israel. Algumas pessoas ficaram lá em Jerusalém. E outras pessoas fugiram para o Egito. Então o plano de Deus, era plano de Deus, que o povo de Israel ficasse 70 anos na Babilônia. Mas muitas pessoas pensaram o quê? Não, eu tenho um plano melhor do que o plano de Deus, eu vou ficar por aqui mesmo, ou eu vou fugir. Então por que os figos ruins eram ruins? Eles eram ruins porque eles ficaram ou porque eles fugiram. Os figos ruins são dois tipos de pessoa, são as que confiam no mundo e as que confiam na sua própria religiosidade. Os que fugiram para o Egito é os que confiam no mundo. O Egito deu uma falsa sensação de segurança para essas pessoas. O Egito se tornou para eles um Deus falso. Quando eles perceberam que eles iam ser dominados por outros povos, eles pegaram e fugiram para o Egito, porque no Egito era seguro. Mas o Egito era o que nós podemos chamar de um Deus falso, era um Deus fake, era um ídolo, era um Deus falso. Vocês não acham que eu ia fazer uma primeira pregação e não ia citar o Timothy Keller, né? Mas eu vou citar o Timothy Keller. O Timothy Keller, ele escreveu um livro, na verdade, se chama Deuses Falsos. E nesse livro ele tem uma frase que diz assim, um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. É qualquer coisa que absorva o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. É qualquer coisa que você busca para lhe dar o que só Deus pode te dar. Fugir para o Egito era a coisa mais lógica, era a coisa mais racional a fazer naquele momento ali. Foi uma escolha que se mostrou errada. O Keller complementa com o seguinte, ele diz que os deuses falsos, eles nunca podem cumprir o que eles prometem. Eles cumprem, mas eles não prometem. No entanto, eles fascinam tanto, por quê? Porque eles prometem felicidade, segurança e significado. Os deuses falsos prometem felicidade, segurança e significado. Não tem evidência maior de que os deuses falsos não cumprem o que prometem do que a própria história que a gente está estudando. Esse pessoal que fugiu para o Egito, isso aconteceu por volta de 600 anos antes de Cristo. Babilônia foi lá e ia conquistar eles fugiram para o Egito. Nabucodonosor, que foi o rei que conquistou Jerusalém, nunca conseguiu conquistar o Egito. Ele tentou expandir o território dele até o Egito, mas ele nunca conseguiu. Então, por algum tempo, o Egito realmente ficou muito seguro. Quem fugiu para lá ficou bem, quem fugiu para lá ficou seguro. Acontece que 525 a.C., ou seja, uns 75 anos depois, os persas dominaram o Egito. Quem estava lá foi dominado por um outro povo. E pior, dessa vez não era plano de Deus, era só um povo qualquer. Então veja bem, o Egito prometeu e não cumpriu. Os deuses falsos prometem e não cumprem.
Para os israelitas, o Egito era o quê? Era esse Deus falso. Para nós hoje, quais são os nossos deuses falsos? Os nossos deuses falsos podem estar nos políticos, nessa época do ano, aparecem como Messias, salvadores da pátria, né? Não há nada mais emblemático ou mais batido do que falar político que promete e não cumpre, mas essa é uma verdade. Mas outros aspectos da nossa vida também prometem e não cumprem. Se o Deus da nossa vida for um Deus falso, ele pode ser coisas como o amor, quando você coloca o amor em uma pessoa, e se aquela pessoa não corresponde a esse amor, a sua vida está completamente estraçalhada, isso é um Deus falso. O seu Deus falso pode ser a sua reputação, pode ser você querer agradar todo mundo a todo momento. O seu Deus falso pode ser um número que diz quanto dinheiro você tem no banco. Esse pode ser o seu Deus falso, que também vai te decepcionar. O seu Deus falso pode ser um casamento perfeito, que eventualmente vai acabar, e aí vai acontecer o que com você? Se a sua identidade estiver pautada sobre esses deuses falsos, eventualmente você vai se decepcionar. Porque a única coisa que é imutável é o nosso Senhor. Então, se você continuar confiando, se nós continuarmos confiando em deuses falsos, assim como as pessoas que fugiram, nós podemos até ter um período de bonança, um período em que, escapei, mas eventualmente, esses deuses falsos vão cair. E os que ficaram em Judá? Os que ficaram em Judá, eles se apegavam não no mundo, não nesses deuses falsos, mas na sua própria religiosidade. Quando você estuda o texto, você vê que tem algo muito interessante no versículo 2 que Daniel fez questão de falar. Ele fala que Nabucodonosor foi até o templo e ele levou alguns utensílios do templo com ele. Ele roubou algumas taças, algumas coisas que tinham lá no templo. Por que ele fez questão de colocar isso nesse versículo? Porque as pessoas em Judá não estavam vivendo uma vida cristã. Eles não estavam vivendo uma vida cristã autêntica. Eles estavam vivendo uma vida cristã morna. E sabe no que eles se apegavam? Eles se apegavam no templo. Eles diziam, enquanto nós tivermos o templo, nós estamos seguros. O templo no Velho Testamento representava a presença de Deus. Então na cabeça deles, enquanto o templo estivesse ali, estava tudo bem. Eu não preciso fugir para o Egito, mas eu também não vou me submeter aí para a Babilônia. Eu vou ficar aqui mesmo. O rei que foi conquistado, esse rei que se chama Joaquim, ele não foi morto. Ele chegou lá diante de Nabucodonosor, se humilhou e prometeu que seria um vassalo, um servo de Nabucodonosor. Então ele voltou para Judá e ele estava confiando no quê? Ufa, estou em casa, estou no templo, na religiosidade dele. Nós hoje talvez não confiemos exatamente num templo, né? Nós temos aqui agora um espaço que nem dá para chamar de templo. Se você perguntar hoje para uma pessoa que é um templo, ela vai falar o quê? É um prédio grande com torres e pilares, né? E talvez alguma coisa, parece um castelo. A pessoa vai pensar nisso. Para nós, talvez, imaginar isso, assim, uma pessoa que se apega a um templo, alguma coisa assim, parece algo irreal, algo que não faz parte do nosso contexto, né? Mas o que nós temos que entender aqui é que essas pessoas estavam se apegando na religiosidade delas. Elas estavam se apegando no quê? Que elas sabiam o que era melhor para elas. Quando nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não ter uma visão de Deus como sendo apenas útil. Isso é algo muito perigoso para o nosso tempo. Nós enxergamos a Deus como sendo uma coisa útil e não como sendo algo belo, algo que você quer realmente conhecer, que você quer ter intimidade. Deus é como se você estivesse fazendo uma viagem de navio e você faz questão que nesse navio tenha um bote salva-vidas. Você fala, sem o bote eu não continuo a viagem nesse navio. Mas o que você quer é não precisar usar o bote. Você quer que ele esteja ali, o bote salva-vidas, mas não quero usar não. Só quero usar assim se eu realmente precisar muito, sabe? Naquele momento em que eu estou assim, precisando demais, aí eu vou atrás. Quando eu estiver numa situação desesperadora, que o navio está afundando, os violinos já estão tocando, aí eu quero saber cadê o bote. A religiosidade é isso, você enxerga Deus como útil e não como belo. Você tem uma relação com Deus de marinheiro, colete salva-vidas. Você espera não precisar usar, você só usa quando for útil. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que analisar se a nossa relação com Deus não está sendo religiosa apenas, no sentido de que Deus é alguém que a gente procura quase como um assistente pessoal. Quando a gente precisa, a gente dá um toque e vê se ele está disponível para nós. Nós temos que enxergar Deus como belo. Nós temos que enxergar Deus como alguém que a gente quer conhecer mais profundamente.
E o povo de Israel que ficou lá em Judá não tinha essa visão. Eles tinham uma visão de Deus como útil. Esse tempo aqui vai me deixar seguro. Tá tudo bem, vou ficar por aqui mesmo. E é interessante que tem um comentarista que diz que Deus reprovava muito esse espírito arrogante deles, essa confiança no templo. E é por isso que ele permitiu que aquilo que eles confiavam tanto caísse na mão do inimigo. Então muitas vezes aquilo que nós colocamos como nossos deuses falsos, a gente tem que sacrificar várias coisas para esses deuses falsos. A gente acaba sacrificando nossa vida, nosso tempo. Ao invés de sacrificar para o Deus verdadeiro, ir para a Babilônia, a gente sacrifica para deuses falsos. Sacrifica para pessoas, para coisas, para dinheiros. Que era o que o povo estava fazendo, os que ficaram. Então, os figos ruins eram quem? Quem era esse pessoal que estava no cesto dos figos ruins? Eram os que fugiram e os que ficaram. Pela lógica, então, quem que eram os figos bons? Os que foram. Os que ficaram, os que fugiram, eram os figos ruins. Se vocês estão atentos no raciocínio lógico, vocês conseguem perceber que os figos bons, então, e da visão, são os figos que foram, certo? Jeremias 29, antes de Jeremias 29, né? Os israelitas que foram, então, para a Babilônia, é que eram essa cesta de figos bons. Os israelitas que foram. Eles não fugiram, né, da missão que Deus tinha para eles. Deus tinha uma missão positiva para eles dentro da cidade da Babilônia. Eles não fugiram e não ficaram. Eles foram. Em Jeremias 29, é muito interessante que se você for ler ali esse outro capítulo de Jeremias, tem tudo a ver com Daniel também. Nós estamos usando o livro de Jeremias porque é ele que vai dar o contexto para nós, para que a gente possa entender Daniel. Jeremias 29 fala que é uma carta que Deus escreveu para quem foi para a Babilônia. Imagina você receber uma carta de Deus, um e-mail. Imagina o seu celular apitar, né? Você olha lá na notificação, tá Deus. Opa, acho que é melhor prestar atenção no que está escrito aqui, né? Então é muito interessante essa passagem. Essa passagem é uma passagem muito clássica. Essa passagem é uma passagem usada por muitos pastores, por muitos estudiosos para falar com a igreja, para falar com pessoas que estão plantando igreja, para falar com pessoas que estão na nossa situação, de todos nós que estamos aqui hoje. Isaías 29, se você quiser acompanhar comigo, você pode abrir também. É Jeremias, tá? Jeremias 29, versículo 5. Deus deixa muito claro em Jeremias 29 qual era o plano que ele tinha para quem estava indo para a Babilônia. Qual era o plano que ele tinha para quem não fugiu e para quem não ficou. Jeremias 29, a partir do versículo 5 até o 7. Ele diz o que para essas pessoas? Ele diz, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse texto aqui, quando o israelita lá estava lendo, ele ficou chocado, você pode ter certeza. Ele leu, ele falou assim, mas quando ele ouviu essa carta, ele não entendeu o que ele estava lendo, ele teve que ler de novo, assim como a gente vai ler de novo para entender. Porque a Babilônia, 90% das vezes que ela é citada na Bíblia, é citada negativamente. A Babilônia é algo ruim, a Babilônia é um inimigo. A Babilônia é a cidade que é o contraposto da Nova Jerusalém, onde nós vamos viver. Então, quando você lê que ele fala assim, busque a prosperidade da Babilônia, ore pela Babilônia, é isso mesmo. Jesus estava falando para ele assim, eu tenho planos diferentes. Não é o que você está pensando, eu tenho planos diferentes. Outros livros proféticos, então, sempre tem esse tom um pouco diferente quando a gente ouve Babilônia, né? No livro de Daniel, no contexto de Daniel, é outra coisa. Daniel, lá no contexto dele, vai mostrar para nós um outro lado de Deus. Ele mostra que Deus estava pretendendo fazer alguma coisa que era diferente. Ele não queria julgar aquela cidade, ele não queria condenar aquela cidade. Ele queria abençoar aquela cidade, ele tinha planos para aquela cidade. O que é completamente diferente, então é algo muito radical. As pessoas que decidiram ir, as pessoas que foram, estavam participando de algo muito radical. A missão para a igreja hoje
também é algo muito radical. Você não pode ter meio termo, você não pode estar meio engajado. É algo radical, é algo completamente oposto do que muitas vezes o pensamento normal acha. John Stott, que também é um autor muito famoso, ele diz que a missão da igreja tem que incluir duas coisas: a proclamação do evangelho e o envolvimento em questões de justiça social e direitos humanos. A gente tem que estar de olho no que está acontecendo na nossa cidade. A gente tem que estar envolvido na cidade, nós temos que fazer parte da cidade. Ao plantar essa igreja, a gente não está se excluindo da cidade, montando uma tribo. Pelo contrário, a gente está indo como aqueles que foram para a Babilônia, e Deus disse claramente na carta dele, casem-se, plantem jardins, busquem a prosperidade da cidade. Orem pela cidade. A prosperidade da cidade vai ser a prosperidade de vocês. Nós temos que ser sal e luz da cidade. Nós temos que influenciar positivamente a cultura que está ao nosso redor, testemunhar sobre Cristo. Você testemunha, você prega o evangelho e você faz o quê? Você oferece algo positivo para a cultura da cidade. O que cabe a nós é ter essa mesma visão, então, que esses exilados tinham da Babilônia, em relação à nossa cidade, tanto individualmente como coletivamente. Nós temos que ter essa visão de quê? De que a prosperidade da nossa cidade será a prosperidade também de nós, enquanto igreja. Pois bem, nós já entendemos então por que os figos ruins são ruins, porque eles ficaram ou fugiram, e por que os figos bons são bons. Por quê? Porque eles foram, porque eles estavam cumprindo a missão. Mas além de cumprir a missão, eles também estavam confiando na soberania de Deus. E quando você lê os 2 versículos lá de Daniel, é interessante que aqueles 2 primeiros versículos, eles começam colocando uma crise total na situação. Está tudo dando errado, está tudo assim, desmoronando. Geralmente quando você vai ler uma história, uma narrativa, ela faz um arco diferente, né? Ela começa um pouco mais tranquila, mais amena, de repente algo de ruim começa a acontecer, parece que vai dar tudo errado e no final dá certo, não é isso? Daniel não começa assim, Daniel já começa com crise total, tá tudo dando errado. Me lembrou o começo do filme lá dos Avengers, lá, o último filme de todos, lá que tá todo mundo sumindo, todo mundo desaparecendo, tá tudo dando errado, lá o Thanos venceu. É isso que está acontecendo aqui em Daniel nos 2 primeiros versículos, está tudo dando errado. Eu quero que você imagine o espírito de Daniel e de quem estava ali com ele, indo para a Babilônia, para uma terra desconhecida, deixando muita coisa para trás, deixando o templo para trás. Eles tinham que confiar na soberania de Deus. Eles não tinham outra opção. Eles tinham que confiar o quê? Que a visão deles era limitada e que a visão que Deus tinha era muito mais ampla. Em nenhum lugar da Bíblia, irmãos, Deus promete que a gente vai entender tudo que Ele está fazendo. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus promete que nós vamos entender tudo que Ele está fazendo o tempo todo. O que Ele promete é que Ele vai estar no controle o tempo todo. É que Ele vai estar dirigindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas Ele não promete que você vai entender. No final, tudo fará sentido. Mas Ele não promete que você vai entender no meio do caminho ou nos primeiros 2 versículos. Não tem essa promessa. Os exilados precisavam confiar na soberania de Deus. E Daniel fez algo muito importante. Para você confiar na soberania de Deus, você tem que fazer algo muito importante. Você não pode se deixar levar pelos seus sentimentos. Os nossos sentimentos são enganosos. Se você se deixar levar pelo seu sentimento, se você for ligar para as evidências, se você vai querer fugir ou você vai querer ficar. Se você for olhar para as evidências, você vai querer fugir ou você vai querer ficar. Provavelmente Daniel ali não estava fazendo ideia do que estava acontecendo, nada estava fazendo sentido. Mas o Keller resume essa sensação para a gente assim, se Deus realmente é Deus, Ele vai ser muito maior do que a nossa mente. Ele vai ser muito maior do que aquilo que a gente consegue entender. E se Ele é maior do que a nossa mente, isso significa que vão acontecer coisas que nós não vamos entender. A gente tem que parar de tentar entender tudo que está acontecendo e confiar na soberania de Deus. Só assim você consegue passar por algumas situações.
Só assim você consegue realmente ir, ao invés de ficar ou de fugir. Você tem que confiar que Deus é soberano. Então, a esses que entendiam a sua missão da Babilônia, que confiavam na soberania de Deus, que Deus chamou de quê? De figo bom, figo de boa qualidade. Os que confiavam na soberania de Deus e os que conheciam a sua missão. Deus tinha promessas para eles. Jeremias 24, que a gente estava, no versículo 6, ele diz assim: eu vou olhar favoravelmente para vocês. Eu não vou tirar vocês dessa terra que eu estou mandando vocês, não. Vocês vão ficar aí. E aí eu vou edificar vocês, aí eu vou plantar vocês. Eu não vou arrancar vocês, eu não vou derrubar vocês, eu vou edificá-los. Eu vou abençoá-los. Então, para a gente viver uma vida cristã autêntica, num mundo que não é cristão, a gente precisa muitas vezes fazer escolhas que não parecem as mais lógicas ou as mais confortáveis. Viver uma vida cristã autêntica vai exigir da gente um coração que a nossa mera força de vontade não é capaz de conseguir. O que nos leva agora para o nosso último ponto, que é o quê? Como que a gente faz, irmãos, para estar então nesse cesto bom? Como é que a gente faz para ser um figo de qualidade, um figo bom, um figo maduro? Como é que a gente pode ter certeza que a gente está no cesto certo? Já te deixei curioso ou não? A resposta é o Evangelho, irmãos. Somente o Evangelho é capaz, somente o Evangelho pode colocar a gente dentro do cesto certo. Muitos comentaristas, veja se vocês conseguem enxergar isso. Muitos comentaristas, eles falam que Daniel aponta para Jesus. Se você olhar vários aspectos do que aconteceu na vida de Daniel, que é o que nós vamos estudar nos próximos domingos, você vai ver que Daniel prefigura Jesus. O que está acontecendo com Daniel é o que vai acontecer com Jesus também. Antes de ser levado para a cruz, Jesus estava num jardim, o jardim do Getsêmani. Marcos relata para a gente que lá nesse jardim, o estado emocional de Jesus, os sentimentos de Jesus nesse jardim, eram aflição e angústia. Marcos diz que Jesus estava profundamente angustiado, profundamente aflito, momentos antes de ir para a cruz. O próprio Jesus, Marcos, cita Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Esses eram os sentimentos de Jesus no jardim. Jesus estava se prostrando ali, pedindo ao Pai que tivesse talvez uma outra solução para o que estava prestes a acontecer. Daniel poderia ter ficado em Judá ou poderia ter fugido para o Egito. Mas Daniel sabia da missão dele e sabia da soberania de Deus. E por isso ele foi. Jesus poderia ter ficado no jardim. Jesus poderia ter fugido. Jesus poderia ter convocado uma legião de anjos, como ele mesmo disse, e ter resolvido tudo de outra forma. Mas Jesus não ficou e Jesus não fugiu. Jesus foi. Jesus foi até a cruz e na cruz ele fez ali o maior ato de amor da história da humanidade. Ele escolheu ir. Ele não escolheu fugir, ele não escolheu ficar, ele escolheu ir. Apesar da aflição, apesar da angústia, apesar da tristeza mortal que ele estava sentindo, ele decidiu ir à cruz por nós. A fé no sacrifício substitutivo de Jesus, você realmente crer que Jesus substituiu você na cruz, que era para você, que era para nós estarmos ali na cruz, é a única coisa capaz de colocar você no cesto certo. A sua fé nele, de que ele tomou o seu lugar, ele te substituiu na cruz, ele fez o ato de amor insuperável de ir na cruz por você. É só isso que te torna um figo bom. É isso que te torna um figo que está no cesto certo. A fé em Jesus.
No próprio livro de Jeremias, a gente acha um versículo muito famoso que diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração, pessoal, sempre vai dizer para a gente ficar. O nosso coração vai dizer para a gente fugir. Mas, em Jeremias 24, no versículo 7, Deus faz a seguinte promessa para os filhos bons. Deus faz a seguinte promessa para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que têm fé em Jesus. Ele fala: eu lhes darei um coração capaz de me conhecer e de saber que eu sou o Senhor. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração, mas sou eu que vou te dar esse coração. Não é o seu esforço, não é a sua força de vontade, não é você tentar um pouco mais. Um coração capacitado para viver uma vida cristã num mundo que não é cristão é uma obra sobrenatural de Deus. Ela acontece quando a verdade do Evangelho alcança o seu coração, quando ela entra dentro de você, e ela não é apenas mais uma coisa que faz assim parte da sua lista de coisas que você é. Eu sou brasileiro, eu sou cristão, São Paulino, é mais uma coisa na prateleira. Não. É quando o Evangelho entra nas suas vidas e causa uma explosão na sua vida. Muda tudo, muda todas as suas áreas. Mas não muda porque você está se esforçando mais. Muda porque você entende que Jesus não é útil, Jesus é belo. Isso muda a sua vida. Quando você entender que Jesus é útil, é belo, perdão, e não apenas útil. Só Deus é capaz de dar esse coração para nós. E Ele diz aqui no versículo o quê? Que eu vou te dar esse coração. Eu te darei esse coração capaz de me conhecer. Você já é um filho bom, porque eu vou te dar esse coração. Meus irmãos, somente um coração então dado diretamente por Deus é que nos capacita a ser um filho bom, um filho de qualidade, um filho que vai conseguir viver uma vida cristã num mundo não cristão. Só o Evangelho é capaz de fazer isso por nós. Nós cremos no Evangelho? Você crê no Evangelho? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela sua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque ela fala com a gente, ó Pai. Porque o Evangelho toca os nossos corações, ó Deus. Porque o Evangelho mudou as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós estamos, ó Pai, nesta caminhada de enxergar o Senhor como belo, ó Deus, e não como útil, Pai. Nos ajude, ó Deus, a entender a beleza do seu sacrifício, Pai, o amor, ó Deus, que não há igual, ó Deus, ali naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não ficou no jardim. Obrigado porque o Senhor não fugiu. Obrigado porque o Senhor foi. E a nossa oração agora, Pai, é que o Senhor nos dê a ousadia, Pai, de saber que não é pelas nossas forças, mas que pelo Teu Evangelho, Deus, nós temos a capacidade de também não ficar, de também não fugir, mas de ir para a missão que o Senhor tem para nós, confiando na Sua soberania, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.